trouxe uma pesquisa dizendo que o governo atuou na propagação, atuou na disseminação do vírus. Então isso também essa CPI poderá trazer esses dados, poderá convocar esses pesquisadores, autoridades, ministros, e pode solicitar também até depoimento do presidente. Nós precisamos trazer uma segurança jurídica para o nosso país. Se a gente ficar entrando nessa conversa, nessa narrativa de Bolsonaro, nada vai andar. Nós temos que colocar o direito como ele é. Nós temos que trazer a Constituição, precisamos informar a população e parar com essa briga de narrativas ideológicas que nada trazem. Não vai trazer oxigênio, não vai trazer lockdown. O presidente não tá se empenhando em trazer um auxílio emergencial satisfatório. Milhões de pessoas foram retiradas do programa desse ano. Nós temos 4 meses aí para se começar a pagar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não deveria ter sido suspenso. Esses fatos precisam ser falados pela oposição. Se a sociedade não cobra, as autoridades vão ficando livres, achando que estão fazendo a coisa certa. 350 mil pessoas morreram. Nós não estamos fazendo lockdown. Faltou oxigênio em Manaus. Faltou leitos de UTI para 28 mil pessoas esse ano. 28 mil pessoas não chegaram a ter acesso a leito de UTI e infelizmente morreram sem acesso. Em 2020, 8 em cada 10 pessoas, 80% das pessoas entubadas morreram. E agora, nesse mês de abril de 2021, os jovens já são maioria nas internações de leitos de UTI no Brasil. Uma CPI, ela tem um fato determinado que o senador Randolph Rodrigues iniciou por conta daquele caso de Manaus, onde faltou oxigênio e o presidente mais o seu ministro da Saúde providenciaram cloroquina e depois conseguiram oxigênio, mas pessoas morreram. Então, se eles foram avisados antes que iria faltar oxigênio, eles deveriam ter providenciado antes da falta, antes que pessoas morressem sem oxigênio. Então, teve as assinaturas, o presidente do Senado não pode dizer que não vai abrir ou dizer que não é o momento. Quantas pessoas precisarão morrer para que seja o momento? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos com um áudio, quando teve a divulgação do áudio do presidente e do senador Jorge Cajuru, falando acerca de se fazer um impeachment dos ministros do Supremo, porque o STF autorizou um pedido de CPI, que é dever precípio do STF, já que há os requisitos legais e o Supremo simplesmente decidiu o que está na nossa Constituição Federal. E nada mais além disso. Ele fez o que é da competência do STF, como já foi feito em decisões anteriores em outros governos. Quando acontece do Senado, o presidente do Senado, ter o pedido de impeachment com os requisitos determinados na lei, no artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º, e que requer alguns requisitos. Randolph Rodrigues, que fez o pedido de CPI inicialmente, e ele precisaria de 27 assinaturas para que essa CPI fosse instaurada pelo presidente do Senado. Ele conseguiu as assinaturas, até a mais, e foram passando os dias e o presidente do Senado não colocou a CPI para andar, não deu prosseguimento. Daí o STF, que é dos 3 poderes, a última palavra no direito é o STF, obviamente foram ao STF justamente para fazer cumprir a nossa Constituição. Não foi o STF que instaurou a CPI, mas foi o senador Randolph Rodrigues, que conseguiu as assinaturas, como manda a Constituição, nas comissões, no artigo 58, parágrafo 3º, e aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deu prosseguimento, o que lhe é vedado.
porque a CPI é diferente do impeachment. Uma vez que o impeachment traz na Constituição a discricionalidade, no caso da CPI, é um direito das minorias, então não tem essa discricionalidade, e o presidente sabe disso, tanto que ele já se manifestou anteriormente favorável que o STF decidisse. A última palavra na lei, no direito, na nossa Constituição, que é a lei maior, a última palavra é o STF, não é o poder legislativo, nem é o poder executivo. A última palavra decidida na Constituinte de 1988 para decidir, para dirimir os conflitos, cabe ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. A gente concorde ou não. E na maioria das vezes o STF tem acertado. Inclusive nessa pandemia, se não fosse o STF, eu acredito, eu sou um mero estudante de direito, fui concurseiro durante décadas da minha vida, eu acredito que o STF acertou muita coisa, muitas decisões, que o STF impediu violações de direitos humanos. Você tenha decisões no STF que você não concorde, mas na maioria das vezes o STF tem feito cumprir a Constituição. Eu tenho uma crítica com relação ao STF, com relação à emenda 95, que, ao meu ver, ela viola a Constituição e causou uma insegurança jurídica, e tem causado uma insegurança jurídica que vai colocar em risco os fundamentos da Constituição, tem colocado em risco os objetivos da Constituição, que estão lá previstos no artigo 3º, e tem colocado em risco o fundamento da dignidade humana, tem colocado em risco, tem violado, mas isso é uma outra discussão, cabe aos partidos políticos, cabe à sociedade. Eu tenho feito alguns vídeos, inclusive, falando sobre isso, mas não é aqui o assunto neste momento. Portanto, o que o presidente quer o que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele tenta é mudar o foco. Porque uma CPI, ela tem um fato determinado, que o senador Randolph Rodrigues iniciou por conta daquele caso de Manaus, onde faltou oxigênio e o presidente mais o seu ministro da Saúde providenciaram cloroquina e depois conseguiram oxigênio, mas pessoas morreram. Então, se eles foram avisados antes que iria faltar oxigênio, eles deveriam ter providenciado antes da falta, antes que pessoas morressem sem oxigênio. É este fato determinado, como manda a comissão, como manda a Constituição no artigo 58, que trata das comissões parlamentares. Então, ele não pode desviar esse foco. O investigado não pode dizer como é que vai ser feita a investigação. Então, até se pode investigar os governadores e os prefeitos. Ninguém está isento da lei, mas ninguém está incólume nesta pandemia, porque tem acontecido diversos erros. Pessoas estão morrendo e, infelizmente, a sociedade não está dando importância, porque é a sociedade que cobra. Se a sociedade não cobra, as autoridades vão ficando livres, achando que estão fazendo a coisa certa. 350 mil pessoas morreram. Nós não estamos fazendo lockdown. Faltou oxigênio em Manaus. Faltou leitos de UTI para 28 mil pessoas esse ano. 28 mil pessoas não chegaram a ter acesso a leito de UTI e, infelizmente, morreram sem acesso. Em 2020, 8 em cada 10 pessoas, 80% das pessoas entubadas morreram. E agora, nesse mês de abril de 2021, os jovens já são maioria nas internações de leitos de UTI no Brasil. E o índice de intubação está muito alto. E em ser intubado não significa ser salvo. Então, a política de criação de leitos é uma política equivocada. A política que o presidente defende de abertura da economia é uma política equivocada, mas a CPI começa com esse fato determinado, que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio, morte de pessoas, e tem um prazo determinado, que é de 90 dias, as assinaturas, tem que ter as assinaturas. Então, teve as assinaturas, o presidente do Senado não pode dizer que não vai abrir ou dizer que não é o momento. Quantas pessoas precisarão morrer para que seja o momento?
Então o STF é a última palavra, da mesma forma que você, quando tem algum direito, você procura o judiciário, para que o judiciário garanta o seu direito. O STF é o órgão máximo do judiciário. Então, os parlamentares, senadores que se sentiram ofendidos no seu direito, se sentiram prejudicados, porque eles têm o direito de instaurar uma CPI, contanto que preencham os requisitos legais, que são as 27 assinaturas, o que aconteceu, até mais. E então eles se viram prejudicados, eles procuraram o STF, que na verdade foram 2 senadores que procuraram o STF, um deles o próprio Cajuru, que agora tem esse áudio aí divulgado, que é incoerente com o que ele foi fazer no STF, pedindo para o prosseguimento da CPI, mas tudo isso será averiguado. Então, o STF só fez o que lhe cabe. Como você procura quando você procura o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito, da mesma forma, os senadores têm o direito de procurar o Supremo Tribunal Federal para fazer valer o direito a instaurar uma CPI, que é uma CPI que diz respeito a todos nós brasileiros. Todos nós podemos ser vítimas dessa omissão, de faltar oxigênio, faltar equipamento de intubação. 28 mil brasileiros foram vítimas de falta de leitos de UTI, pelo menos 28 mil brasileiros. São dados que não estão atualizados, mas os dados que eu tenho aqui para trazer para vocês até esse momento. A Conectar Direitos Humanos, com parceria com a USP, trouxe uma pesquisa dizendo que o governo atuou na propagação, atuou na disseminação do vírus. Então isso também essa CPI poderá trazer esses dados, poderá convocar esses pesquisadores, autoridades, ministros, e pode solicitar também até depoimento do presidente. Embora isso seja um fato controverso, mas pelo artigo aqui, você pode entender que sim, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. As comissões parlamentares de inquérito, no artigo 58, solicitar não quer dizer que ele vai ser obrigado a dar. Olha como está no artigo 58, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então aqui, qualquer autoridade, pode ser qualquer autoridade, então até mesmo o presidente. Num caso desse, gravíssimo, de 350 mil pessoas estão morrendo, já morreram, e no caso específico de Manaus, se trata de 51 vítimas, neste fato o presidente está diretamente ligado, porque a ordem emana dele, uma vez que o próprio ministro Pazuello falou que quem um manda, o outro obedece. E todo mundo sabe que é o presidente que traz essas ideias da cloroquina, que traz essas ideias de abrir a economia e que demitiu os seus ministros da saúde que eram contrários. O ministro Pazuello foi o que aceitou. E depois desse fato, essas ocorrências de Manaus e também do fato das vacinas, da falta de compra de vacinas no momento oportuno, o ministro Pazuello foi se desgastando, porque ele fazia uma declaração e no dia seguinte o presidente dizia que não iria comprar a vacina. Ele fez a declaração dizendo que ia comprar 46 milhões, no dia seguinte o presidente disse que não ia. E também aquelas projeções de vacinas que ele cada dia dizia que era uma quantidade, e depois dizia que não era mais. Ficou insustentável. Teve a publicação também do Tratikov, que foi no Ministério da Saúde. Então tem muita coisa para ser investigada, mas o fato determinado é o fato que aconteceu em Manaus. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento que a gente possa se contaminar e precise de um hospital e não encontre vaga, ou então encontre o hospital e não tem oxigênio, porque a propagação do vírus está solta, correndo pelo país, sem nenhum controle. Os governos, alguns governadores que tentam fazer lockdown, o presidente fica contra, coloca ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para barrar os poucos governadores que tentam fazer, e prefeitos, e ele foi negado o pedido. Inclusive ele assinou a petição, a ADI, sem assinatura do advogado-geral da União, o que não é permitido. E o ministro Marco Aurélio negou e falou
que foi um erro grosseiro, que não poderia o próprio presidente assinar. Ele tem legitimidade para propor, mas ele não é advogado para assinar. Então tem que ter legitimidade postulatória, que seria do advogado geral da União. Mas, no mérito, isso já tinha sido decidido o ano passado, porque isso já foi decidido. E o presidente tem atacado o Poder Judiciário nas suas decisões, o que o coloca no artigo 85 da Constituição. Infelizmente, as nossas instituições não estão tratando o assunto como deveriam, porque o presidente já poderia ter sofrido impeachment, não CPI, mas o impeachment, por conta de atacar as ordens, atacar as decisões judiciárias, atacar poderes, os outros poderes, governadores, prefeitos, sem motivo justo. Então, está no artigo 85 que é crime de responsabilidade. São crimes de responsabilidade do presidente da República os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, que seriam aqui os governadores, os prefeitos, são poderes constitucionais das unidades da Federação. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. O presidente ataca quem é esquerdista. Ele não pode fazer isso. E no caso aqui do livre exercício do Poder Judiciário, as decisões judiciárias, ele atacou, dizendo que o ministro Barroso não tem, como foi que ele falou? Não tem coragem moral, uma coisa assim. Então ele não pode fazer isso com uma decisão do Poder Judiciário, o órgão mais alto do Poder Judiciário. Se ele faz isso com o órgão mais alto do Poder Judiciário, imagine com um juiz. Então vamos lá, com um juiz de primeira instância. Um juiz substituto, por exemplo, que é um juiz que substitui o juiz titular. O juiz substituto, ele substitui o juiz titular. Então, quando o juiz substituto der uma sentença contrária a Bolsonaro, vocês acham que ele vai acatar? Então vamos lá. A probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Isso aqui tudo incide em crime de responsabilidade. Então, não cumprir leis e decisões judiciais é crime de responsabilidade, mas infelizmente o presidente não tem cumprido as decisões. Você vê que tem decisão que os governadores têm direito de fazer lockdown, ele ignora isso, ele entra com ação depois dizendo, atacando o mesmo objeto que já foi decidido o ano passado por 11-0 no Supremo. Então isso aqui é flagrantemente um atentado contra o cumprimento das decisões judiciais. Quando ele sai sem máscara, quando ele sai, forma aglomeração, isso aqui está colocando em risco o exercício dos direitos individuais e sociais, o exercício dos direitos individuais e sociais, os direitos individuais de você ter proteção à vida, você ter proteção à sua saúde. Então essa decisão, esse diálogo de Cajuru com Bolsonaro, do senador Cajuru com Bolsonaro, traz à tona que o senador Cajuru, uma incoerência, porque ele mesmo foi ao STF pedir para que se colocasse a CPI contra o governo, que é para investigar uma suposta omissão desse fato determinado ocorrido em Manaus e da atuação na pandemia, supostas possíveis omissões, e agora quer ampliar o que não cabe à pandemia, não cabe a essa CPI, ao objeto da CPI, cabe às assembleias legislativas dos estados instaurarem as suas correspondentes CPIs, se preenchidos os requisitos, existe um fato determinado, existe uma omissão para ser apurada, existem as assinaturas dos deputados estaduais, se não, qual é a razão da gente, qual é a razão de nós, cidadãos, pagarmos impostos, pagarmos esse que é caríssimo, a administração pública, para essas pessoas, para esses membros
dos poderes atuarem, se eles não vão atuar, se eles têm a legitimidade para atuar, eles, em cada seu estado, cada um na sua competência. Não é avocar a competência para uma CPI do federal, para querer fazer uma CPI estadual ou municipal, sendo que nós temos os poderes constituídos em cada ente da federação com legitimidade para fazê-lo. Então, o que o presidente mais o senador Cajuru falam não tem sentido, para tirar o da investigação da CPI, que é uma coisa muito grave. O senador Cajuru tinha feito um ato positivo, que era dar prosseguimento à CPI, solicitando ao STF, mas agora, mudando o foco para governadores, isso chama-se desvio de finalidade. Então, faz uma coisa com a intenção de fazer outra, é vedado ao direito, é vedado à administração pública. O senador é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente, ele deveria tomar cuidado, porque não vai ficar, a gente não vai enganar as pessoas, principalmente as pessoas da área jurídica, não vai enganar o STF. O STF não é brincadeira, o STF, o nível de conhecimento jurídico do STF é muito alto. Então, desvio de finalidade, entra com ação e no meio do caminho o objeto da ação vai mudar, isso não é boa fé, no mínimo. Não se trata de fazer isso. Se quer investigar os governadores e prefeitos, que se entre com a CPI contra governadores e prefeitos. Agora, se quer investigar a administração pública federal, entrar com uma ação para depois no meio do caminho mudar, não me parece que o senador Randolph Rodrigues, não é o objetivo dele. O objetivo dele é a CPI para investigar o fato determinado em Manaus. E outros senadores se aproveitarem disso, ou supostamente o senador Cajuru querer se aproveitar disso para mudar o foco, o objeto, sendo pressionado pelo Bolsonaro, isso não é admissível no direito, é desvio de finalidade e pode trazer consequências até mesmo ao mandato do senador Jorge Cajuru, que eu até tenho assistido alguns pronunciamentos, uma pessoa culta, uma pessoa que pode fazer um bom trabalho, mas nesse ponto de ser convencido pelo presidente, pelas pressões do presidente, me parece que ele não foi muito bem. Então nós temos que ficar atentos com relação a essa CPI, porque pessoas estão morrendo e tem que se investigar sim o governo está lá por nós, pelo povo, o povo que votou. Se nós votamos no governo, ele deve esclarecimentos, tem um dever de informação que deve ser obedecido pelos princípios constitucionais, pelos princípios do artigo 37 da Constituição, o dever de publicidade, o dever de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem outros princípios, mas esses princípios são explícitos na Carta, no artigo 37. Nós precisamos trazer uma segurança jurídica para o nosso país. Se a gente ficar entrando nessa conversa, nessa narrativa de Bolsonaro, nada vai andar. Nós temos que colocar o direito como ele é. Nós temos que trazer a Constituição, precisamos informar a população e parar com essa briga de narrativas ideológicas que nada trazem. Não vai trazer oxigênio, não vai trazer lockdown. O presidente não tá se empenhando em trazer um auxílio emergencial satisfatório. Milhões de pessoas foram retiradas do programa desse ano. Nós temos 4 meses aí para se começar a pagar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não deveria ter sido suspenso. Esses fatos precisam ser falados pela oposição. A gente não tem que ficar repetindo o que Bolsonaro fala. Ele fala, nós temos que contradizer. Mas eu tenho percebido muita repetição do que Bolsonaro fala sem trazer a Constituição. Por isso aqui eu estou trazendo esses detalhes para vocês. Espero que eu tenha trazido, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.